E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo do nosso olhar, um vídeo especial para vocês. Nessa semana, eu, Pedro Sol, Vitória e eu, Pedro. A gente vai contextualizar, falar um pouco sobre o contexto histórico para vocês das sessões 129 até a 131, que é respectivamente a sessão do Bem Segue-me dessa semana. Vamos ter também o Jeffrey fazendo a escritura aplicada. Então, eu vou começar dando um pouco de contexto histórico aqui para poder situar vocês no que estava acontecendo naquela época. A época era 1943. Durante aquela época, Joseph Smith ainda estava passando sobre tudo aquilo de ser perseguido, de ser expulso dos locais, de estar se escondendo na casa de algumas pessoas e do outro lado do que separava eles, aquele grande que separava eles. Durante aquela época, tudo que ele podia fazer era escrever cartas e entregar aos santos e de vez em quando se reunir em pequenos grupos, nada muito grande para poder não chamar muita atenção. E durante essa época, Joseph ele fez duas sessões, ele escreveu sobre várias coisas muito pertinentes, que são questões que ele tinha questões que eram abordadas naquela época, porque alguns membros daquele tempo, eles tinham algumas dúvidas, eles estavam acabando de se reunir a congregação da igreja naquela época, e eles traziam das igrejas que eles participavam antigamente, algumas interpretações que podiam ser meio, não que sejam erradas, mas interpretadas de uma forma mais diferente, de uma forma não tão boa. Então eles tentavam compartilhar isso com a congregação e às vezes isso não saía tão bem. Então Joseph, vendo aquilo, ele revelou algumas das questões que vão ser abordadas durante esse vídeo. Eu não vou falar que é para deixar vocês um pouco curiosos, que é para vocês verem até o final. Mas ele abordando sobre isso, foi como Brigham Young falou, que abordando esses assuntos, Joseph conseguia fazer com que o assunto parecesse mais. Abordando sobre isso, foi como Brigham Young falou, que abordando esses assuntos, Joseph conseguia fazer com que o assunto parecesse mais simples de entender, ele conseguia fazer coisas difíceis parecer mais simples. E é sobre essas questões que nós vamos falar hoje. Eu gosto muito, né, porque lá na sessão 129 fala um pouco dos anjos, né, quando se os anjos são verdadeiros, se é o prato diferente entre o verdadeiro e o anjo de Satanás, ou se for um corpo, um homem ressurreto, é exatamente aí, um pouco de dificuldade. E eu gosto muito dessa sessão, né, porque se a gente vê um anjo, para diferenciar o anjo entre o bom e o ruim, a gente dá mal, né? E se a gente sentir o anjo, é porque é um anjo do Senhor. Mas agora, se a gente não sentir a mal desse anjo, é porque é o Satanás, né? Agora eu lhe faço a pergunta, Vitória: se a gente vê um homem ressurreto, o que ele faz? Ou tipo, o que a gente vê? Ele se mexe ou alguma coisa? Não, ele não vai se mexer. Ele só vai se mexer se for um espírito, um anjo realmente. E você vai fazer, você dá a mão e ele cumprimenta. Sim. Você tá com um amigo, você cumprimenta ele, pronto. É só um exemplo. Quer dizer que ele vai ser um anjo. Mas se você vê, tipo assim, tá no meio da noite e você vê um ser, e aí o que você faz? Você estende a mão. Se ele estender pra você também, é um anjo. Se não estender, é porque são espíritos ruins. E se ficar sem se mexer, são seres ressurretos. Ok? Agora vocês podem explicar o porquê que isso foi revelado, porque o profeta falou essa explicação da congregação. Bom, seres ressurretos. Ok? Agora vocês podem explicar o porquê que isso foi revelado, porque o profeta falou essa explicação da congregação. Bom, lá na sessão 129 fala que como eu poderia te explicar, Saulo? Acho que é porque o povo, se não me engano, é porque o povo tinha dúvida, né, com os anjos, tipo, quando os anjos apareciam, né? O membro que tinha acabado de recém-chegar na congregação, ele vindo da sua igreja, ele escutou um sermão e ele interpretou de uma forma errada. Ele dizia que o Senhor, ele habitava dentro dos nossos corações. Então, o Joseph ele fez essa sessão justamente para poder ensinar aqui a questão de que o Pai e o Salvador Jesus Cristo eles são feitos de carne e osso também. Então, não tem como dois corpos habitarem
dentro mesmo do coração. espaço. E agora, se for o Espírito Santo, dá para ele morar dentro do coração? O Espírito Santo dá para O morar Espírito dentro do Santo dá coração? sim, com certeza. Ele vai sim ter vai sim morar no nosso coração, vai ter uma influência sobre nossos pensamentos e ações. Claro, se a gente permitir, né? Mas ele vai sim habitar em nosso coração. Sobre também essa questão. Agora falando sobre outra questão, né, que envolve bastante isso. O Joseph ele falou sobre uma coisa que todos nós vamos levar essa vida para outra. O Joseph ele falou sobre uma coisa que todos nós vamos levar essa vida para outra. Você ainda consegue lembrar o que é? Famílias. A família. E também conhecer. O conhecimento, galera. A única coisa que a gente não vai deixar aqui na Terra vai ser a nossa família e o nosso conhecimento. A gente vai levar tanto a nossa família, que é um dos mandamentos que o Senhor deixou pra gente aqui na Terra, tanto como conhecimento físico e espiritual. Se a gente aprender, tipo, um exemplo, né? Se a gente está aprendendo uma aula de matemática, esse conhecimento que a gente aprendeu, a gente vai levar e a gente vai melhorar esse nosso conhecimento. Agora, por que é tão importante assim, tipo, tu levar conhecimento próximo para o idoso? Porque É por causa de uma promessa, uma grande promessa que o Senhor fez pra gente. se a gente cumprir todos os convênios que ele falou, a gente será Deus também, né? Exatamente. Então acho que esse nosso conhecimento vai ajudar a gente a ficar mais importante. A gente já é importante para o Pai Celestial, mas a gente vai melhorar esse nosso conhecimento e ser deuses perfeitos, né? Sim, você vai ter muito mais proveito nessa vida, tanto na próxima vida, porque se você possui conhecimento, o conhecimento pode abrir portas para você. É tipo a aula do seminário, né? Que a professora falou que os deuses sabem de tudo, né? Então acho que esse conhecimento vai se completar quando a gente morrer, né? Justamente. E também vocês falam de família, qual foi o outro convênio que ele fez? Novo e eterno convênio do casamento. Ficar mais importante. A gente já é importante para o Pai Celestial, mas a gente vai melhorar esse nosso conhecimento e ser deuses perfeitos, né? Sim, você vai ter muito mais proveito nessa vida, tanto na próxima vida, porque se você possui conhecimento, o conhecimento pode abrir portas para você. É tipo a aula do seminário, né? Que a professora falou que os deuses sabem de tudo, né? Então acho que esse conhecimento vai se completar quando a gente morrer, né? Justamente. E também vocês falam de família, qual foi o outro convênio que ele fez? Novo e eterno convênio do casamento, que é o que a gente vai falar agora, né? O casamento, né? Eles tiveram necessidade de falar sobre casamento. A gente falou semana passada sobre os tempos, né? Reforçando. E o nosso convênio principal, que é o selamento, as famílias, a união da família, né? E foi falado sobre isso, né? Realmente, como eu estava conversando com meus queridos companheiros aqui, a gente está falando, né, que a nossa vida aqui na Terra é como se fosse o espelho lá no céu. Realmente, os mesmos convênios que a gente tem aqui, vai ter lá. E vai ser tudo proporcionado pelo poder dos sacerdotes, pelo poder de Deus. Como é o caso do casamento. O casamento, a gente é feito aqui, mas também lá no céu tem. O Pai Celestial tem uma esposa, mas ela não é mencionada, né, por conta dela ser muito sagrada. Sagrado. A gente é feito aqui, mas também lá no céu tem. O Pai Celestial tem uma esposa, mas ela não é mencionada, né, por conta dela ser muito sagrada. Acho que eu estou me lembrando aqui agora que ela não é tão nombrada, que somente tem um hino na igreja que fala dela, que é o 177, que ela é tão sagrada que ela nem é muito mencionada dentro da igreja, né? Acho que a gente aí poderia ver o poder que as mulheres têm dentro da igreja. As mulheres têm um grande poder, não só na igreja, como as mulheres em geral, né? Vocês não imaginam o potencial que vocês têm e o amor que o Pai Celestial tem por vocês. Muita gente fala assim, de igual, né? Mas realmente somos todos filhos do Pai Celestial, mas cada um tem seus deveres, suas designações. Os homens têm o poder do sacerdócio, as mulheres têm nós também desfrutamos desses poderes. Uma das bênçãos dela é os filhos, né? Nós geramos os filhos.
E os homens têm o poder de sacerdócio. Então cada um tem sua importância, cada um tem sua roupa. As mulheres têm importância fundamental. Vocês não imaginam a importância que vocês têm. Tanto em desfrutar do poder de sacerdócio como em agir também. Agora me diga uma coisa, se um força do sacerdócio e uma mulher se juntar, o convênio do Senhor vai ser cumprido? Tipo, vai estar se cumprindo? Sim, vai sim. Se vocês me permitirem, né, tem uma escritura que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, que está nada aqui, somente tem um hino na igreja que fala dela, que é o 177, que ela é tão sagrada que ela nem é muito mencionada dentro da igreja, né? Acho que a gente poderia ver o poder que as mulheres têm dentro da igreja. As mulheres têm um grande poder, não só na igreja, como as mulheres em geral, né? Vocês não imaginam o potencial que vocês têm e o amor que o Pai Celestial tem por vocês. Muita gente fala assim, de igual, né? Mas realmente somos todos filhos do Pai Celestial, mas cada um tem seus deveres, suas designações. Os homens têm o poder de sacerdócio, as mulheres têm nós também desfrutamos desses poderes. Uma das bênçãos dela é os filhos, né? Nós geramos os filhos. E os homens têm o poder de sacerdócio. Então cada um tem sua importância, cada um tem sua roupa. As mulheres têm importância fundamental. Vocês não imaginam a importância que vocês têm. Tanto em desfrutar do poder de sacerdócio como em agir também. Agora me diga uma coisa, se um força do sacerdócio e uma mulher se juntar, o convênio do Senhor vai ser cumprido? Tipo, vai estar se cumprindo? Sim, vai sim. Se vocês me permitirem, né, tem uma escritura que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, que está na seção 131. Do 1 ao 4 diz: na glória celestial há 3 céus ou graus, e para obter o mais elevado, um homem precisa entrar nesta ordem do sacerdócio, que é o que a gente está falando agora, né? Que significa o novo e eterno convênio do casamento. E diz: na glória celestial há 3 céus ou graus, e para obter o mais elevado, um homem precisa entrar nesta ordem do sacerdócio, que é o que a gente está falando agora, né? Que significa o novo e eterno convênio do casamento. E se não fizer, não poderá obtê-lo. Não poderá entrar em outro, mas esse será o fim de seu reino, ele não poderá ter descendência. Vocês imaginam a sua descendência para agora, tipo, seus pais morrer, seus avós morrer, e você não conseguir ter mais filho porque você não cumpriu os mandamentos do Senhor? Acho que é uma coisa muito interessante, muito difícil de compreender, né? O casamento é muito importante para você alcançar o nível do reino celestial. Que o casamento e o selamento, ele já dá aquele ano para você pro nível mais alto da glória. Então, para você que está pensando assim, tem aquela crushzinha morena, aquela imagem, você pensar assim, ó, vai pensando no seu futuro com ela preparando, porque isso é uma coisa muito importante. Eu falo brincando, mas realmente é uma coisa bastante importante, como é sempre citado. Agora eu tenho uma dúvida que eu queria tirar com vocês. Um exemplo, umas pessoas que não são membros da igreja, né? Mas tipo, são gays, um exemplo, um homem com um homem. Eles poderiam estar cumprindo os mandamentos do Senhor ou não? Bom, aí entra num complicadinho ponto. Que é o complicado ponto de quebrar a questão do que é o mandamento. Aí entra num complicadinho ponto. Que é o complicado ponto de quebrar a questão do que é o mandamento do Senhor, homem e mulher serem casados. Um homem com outro homem, eles podem ser uma família, mas não estariam cumprindo o mandamento. Não estariam cumprindo o mandamento do casamento e do casamento. Sim. Um homem e uma mulher, um homem e uma mulher dignos juntos no casamento. Isso que eu ia falar. É tipo também quando o Adão e Eva chegaram, né? O convênio que eles, o mandamento que eles tinham era ter família, né? E continuar essa descendência deles. E acho que faz parte, é o que a gente está falando agora. E a minha dúvida foi tirada agora. E eu queria saber também se, tipo, você do sacerdócio, né? Ele quebrar alguma, tipo, a regra de castidade, né? Um exemplo. E ele não está casado ainda. Ele entra no mandamento do Senhor ou ele, tipo, não seria digno de fazer o casamento? Essa questão também de ele não está casado ainda e ele quebrou a lei. Ele quebrou a lei da castidade antes do casamento. Bom, aí vai depender dele.
Porque é aquela questão, você precisa se arrepender para você poder se tornar digno das bênçãos do Senhor. Ele quebrou. Há quanto tempo ele quebrou isso? Ele está disposto a assumir que ele errou e a assumir que ele precisa de ajuda para poder melhorar. Não é simplesmente porque ele quebrou essa lei da castidade antes do casamento que ele não vai se tornar uma pessoa digna para isso. Porque ele entra na questão da expiação de Jesus Cristo, o arrependimento. Com ele se arrependendo na questão da expiação de Jesus Cristo, o arrependimento. Com ele se arrependendo, ele se tornando uma pessoa melhor, ele vai estar digno daquilo. É só ele começar a questão dele parar com isso e se manter digno até. Lembre-se que o Senhor vai nos julgar-nos, ele vai ver qual foi a melhor situação pra gente. E isso vai valer muito pelo que os meninos falaram: o arrependimento, as nossas escolhas. Ele mudou, ele se casou, ele se arrependeu, mas isso o Senhor vai ter uma conversa com o Senhor. Tudo será resolvido quando o Senhor retornar. O que a gente tem aqui é ver as coisas com uma perspectiva eterna, a gente andar na linha, cumprir os mandamentos e fazer as coisas certas para que nós possamos herdar o mais alto reino, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo do arrependimento, que os missionários até falam muito, né? Tipo assim, você pega uma pedra e joga na janela da vizinha. Aí você pede desculpa e se arrepende, mas no outro dia faz de novo. Seria um arrependimento sincero? Não, né? É um arrependimento, tipo, vamos dizer, na hora, né? Que a gente só se arrependeu nesse momento, mas mesmo assim a gente continua. Acho que nesse momento, se a gente quebrar alguma lei, tipo a lei da castidade, né, que eu falei agora, se a gente se arrepender, mas se a gente fizer de novo, a gente não está tendo um arrependimento sincero. E acho que isso que o Senhor não gosta. A gente faz o arrependimento, mas não é um arrependimento de coração. Pedro, situa nossos telespectadores sobre o que é a lei da castidade. Acho que muitos aqui devem... acho que muitos não sabem o que é a lei da castidade, né? Lei da castidade é não ter relações sexuais antes do casamento. Sexuais antes do casamento. O Senhor sempre... a igreja dele é de ordem e ele quer que seja assim, né? Ele fala que depois do casamento a gente já está apto, né? Podemos dizer assim, para já ter relações sexuais e ter nossos filhos, que é o que ele quer, né? Que a gente tenha essa descendência dos filhos. Basicamente a lei da castidade, ela mantém que seu corpo não tem. Exatamente. Você precisa manter o seu corpo puro para tudo aquilo, tanto pensamento, palavreado, ações, tudo aquilo que mantém puro se engloba nessa questão da lei da castidade. Se você se mantém uma pessoa pura, uma pessoa digna. Castidade é a pureza. Vamos passar só para o último tópico, né, que a gente estava, os meninos até citaram aqui, que é sobre a organização que é na igreja, né? Realmente, o Senhor, como a gente estava falando, o Senhor organizou a igreja, né, instituiu, a gente estava vendo como se fosse um espelho lá no céu, né? A gente tem o sacerdócio, temos o casamento, temos o selamento do templo, temos o batismo, temos até os mandamentos da lei da castidade, a palavra de sabedoria, né? Como o próprio Salvador Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, instituiu o batismo, os profetas, apóstolos, que a gente tem até hoje, né? O nosso profeta Lúcio Nelson, os apóstolos, a gente tem a palavra de sabedoria que o próprio Salvador instituiu. Então, realmente tem a palavra de sabedoria que o próprio Salvador instituiu. Então, realmente a organização que o Senhor instituiu aqui na Terra. Eu estava conversando com os meus companheiros também, antes da gente começar, e a gente estava falando, né? Por exemplo, a gente pode ver nas outras igrejas a diferença, né? A gente respeita muito, mas a gente pode ver algumas situações em que umas ensinam sobre o sacramento, outras ensinam sobre o batismo, outras sobre diversas coisas, mas nenhuma é completa, né? A gente temos a plenitude. E respeitamos com certeza, mas é isso, né? A gente tem que ver a organização como o Salvador instituiu, né? E acho que também nem tudo é por casualidade, né? Acho que tudo tem um propósito. E isso que a gente está fazendo agora não foi que a gente criou assim na hora. Acho que já isso estava estipulado para a gente fazer hoje. Isso foi pré-ordenado. A gente não veio aqui à Terra à toa. Você não está aqui à toa, você tem um propósito. Você é um filho especial do Pai Celestial. Está aqui cumprindo o plano dele. E é isso, gente. Aí, gente. Espero vocês na próxima. Esperamos vocês na próxima. Para que vocês continuem acompanhando a gente, curtindo, compartilhando, mandando os comentários de vocês que tá aula.
A gente ama os comentários de vocês, a gente sempre tá lendo e a gente ama o carinho de vocês. Essa foi a sessão de hoje, dessa semana, né, da 129 a 131. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um like e é isso, galera. Até a próxima!